40 domingos de montanhas, firme e forte. Papai do Céu continua sempre nos iluminando, nos dando força, sabedoria, alegria, paz, contentamento, felicidade. E assim, possessivamente, tudo de bom. Deus continua nos fortalecendo para que a gente consiga ver essa maturidade em nós, para a gente levar isso para diante, passar para as outras pessoas esse nosso potencial de amor, de paz, de fé, de energia, de pura força, de determinação, de foco, obediência, enfim, tudo que é bom, tá? Tira os pontos negativos e a gente passa então a viver apenas os pontos positivos. O pecado, ele existe há muito tempo, há muito tempo. Como que se iniciou o pecado? Deus criou Adão, logo em seguida criou Eva, e assim, possessivamente, Eva caiu em tentação e começou a tentar, então, Adão, para que ele também caísse em tentação. Enfim, o pecado já vem há muito tempo, existindo há muito tempo na convivência da humanidade, na convivência. Então não é de agora que existe pecado. O pecado existe desde o princípio e vai existir até o fim. Sempre vai ter o pecado. Mas existe uma possibilidade da gente vencer o pecado. Existe não? Essa possibilidade é possível de acontecer quando a gente proporciona a melhoria em nossa vida. Hoje eu estou sem jeito aqui nessa árvorezinha aqui. Mas bora lá. Então quer dizer, existem três itens que a gente tem na nossa vida e convive com ele diariamente: o pensar, o olhar e o falar. É certo que todos esses três consistem dentro de um pecado. Por quê? Porque muitas das vezes eu penso um balaio de coisas inúteis. Eu penso. Então estou pecando com o meu pensamento. Estou pensando coisas inadequadas e estou pecando. Tem muitas coisas que eu vejo e permaneço na persistência do meu olhar para que então eu continue me condenando. E tem outras coisas que falo porque às vezes a gente acha que a gente tem a razão de falar. E a gente fala. Então quer dizer, 3 pecados, 3 convivências, 3 pecados. Então a gente vive dentro de 3 pecados e não conseguimos corrigir dentro desses 3 detalhezinhos. Existe foco, objetivo? Sim. Porque porque Paulo disse assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, eu faço. Então quer dizer, Paulo, ele, por todo o pecado que ele viveu na vida dele, porque ele podia prostituir, ele podia ter a quantidade de mulher que ele quisesse, ele matava a todo momento, ele tinha carta branca do rei, ele tinha autoridade para poder ir perseguir as igrejas e matar as igrejas. Enfim, o Paulo tinha uma vida extraordinariamente cheia de trevas, cheia de obscuridade, cheia de coisas inúteis que ele vivia e ele achava que era o certo. Portanto, ele foi cego para que ele pudesse ver. Olha que lindo, né? Ele foi cego para ver. Então, quando os seus olhos foram abertos, Paulo já havia visto tudo dentro da sua própria cegueza. E aí, então, Paulo começou a ser cuidadoso com tudo aquilo que ele viveu, para que ele não vivesse de novo. E ele começou a ser cauteloso, cuidadoso, ele começou a andar com dignidade, ele começou a fazer por onde mostrar para todos nós que mesmo após de tanta destruição, seríamos capazes também de fazer as belezas, de fazer o bem. E isso também eu posso dizer da minha própria vida. Quem viveu nas trevas, quem viveu na escuridão e não conseguia sair de dentro dela, então pode-se dizer que Paulo disse que ele viu o impossível se tornando possível. E assim também eu vi o impossível se tornando possível. E cada dia mais possível. Agora, por que eu estou me tornando possível? Porque estou procurando, estou indo atrás. As perguntas são, pai, quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer?
E quando chegar a hora de fazer, o que eu faço? Entendeu? São perguntas que não tem resposta se você não firmar a sua direção e seguir. Então, 3 pecados, presta bem atenção. Eu pensei, estou pensando, coisas inadequadas. A minha palavra tem poder, porque o que sai da boca para fora é que condena o homem. Então, quer dizer, se eu tenho no meu pensamento uma coisa destruidora, igual eu planejava a morte da minha esposa, e se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, e tivesse abrido a minha boca e falasse, não, porque na palavra, na Bíblia está escrito sim, sim, não, não. Então quer dizer, se eu tivesse essa sabedoria que eu tenho hoje, e naquele dia que o meu pensamento estava turbiado, para poder fazer o que eu iria fazer com a minha esposa, e se eu tivesse a força dessa palavra, não, não vou fazer, não posso fazer isso, não é o meu direito de fazer, não. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, a minha palavra tem poder? Tem. Então quer dizer, quando eu começar a pensar em algo inadequado, quando eu começar a focar minha mente em algo que não tem necessidade, eu posso falar não bem alto, para que Deus escuta que eu estou falando não, porque eu não quero que aquilo faça parte da minha vida. E Deus automaticamente limpa, tira. É isso que ele faz. Ele tira assim, ó, no piscar de olho. Por quê? Porque é o meu livre-arbítrio de escolha. Então eu escolhi para que Deus tirasse de mim aquele pensamento inadequado. Os meus olhos me condenam. Hoje, todo mundo sabe como é que o mundo tá. E para um homem vencer uma bundinha de fora, é difícil, né? É difícil demais. Mas a sua palavra também tem poder. Não é que você virou gay, que você virou viado, não tem nada disso não. Respeito. Principalmente quando a pessoa é casada, principalmente quando a pessoa tem uma pessoa que ela realmente precisa servir, então precisamos ter cautela nos nossos olhos. A gente não pode sair olhando para tudo e qualquer coisa e ainda piorando a situação, cria-se um desejo. E aí quando cria esse desejo, entra-se num fato consumado. Por quê? Você começa a maquinar aquilo, quando você menos espera, você já cria um desejo e aí você começa a ver que aquela que está do seu lado não te serve mais. E aí? E é assim? Então quer dizer, é só pegar, usar e jogar fora, descartar? É um descarte? Por que Deus criou a mulher na vida do homem? Por quê? Alguém sabe me dizer por que Deus criou a mulher na vida do homem? Porque a mulher é a única que carrega o talento do amor verdadeiro. Porque se ela ama você de verdade, você pode ter certeza que ela vai até o final com você, sem te trair, sem te magoar, e muito pelo contrário. Às vezes passa a maioria das vezes aceitando todas as coisas para poder provar para você que te ama. Que ela não quer te perder de hipótese nenhuma. Então, quer ver luta maior do que essa? Isso eu posso falar porque foram 16 anos da minha vida destruindo a minha esposa. Foram 16 anos. E quando eu mudei, que eu mostrei para ela que eu estava mudando, ela simplesmente virou para mim e falou assim, uai, engraçado, você levou 16 anos para poder mudar e agora você quer que eu mude assim, de um dia para o outro? Eu não tenho essa mesma fé que você tem. Eu calei a boca. No outro dia eu fui conversar com ela, falei assim, meu bem, ontem a gente falou e você está certa. Realmente você está certa. Eu levei 16 anos para mudar para você. E para Deus 38, 39, 40, 41, 42 e assim vai. Hoje, com os 42 anos, ainda não consegui mudar por completo para Deus porque eu ainda peco. Essa é a minha indignidade. Por quê? Porque eu tenho força, eu sou forte. Deus nos criou para ser forte. Então, se eu sou forte, se eu venho a falar para vocês sobre todas essas coisas, essas tentações, sobre esse pecado, então, se eu não lutasse para poder vencer isso, gente, eu não iria estar falando. Eu não iria falar com toda a franqueza, com toda a sinceridade. Então, quer dizer, o pecado. O que alimenta o meu pecado? A minha mente.
Como que a minha mente alimenta o meu pecado? Porque eu deixo ela fluir do jeito que ela quer. Então eu tenho que falar não para mim mesmo. Não, eu não preciso. Os meus olhos me condenam. Então não. Se as minhas palavras são inadequadas, se eu falo muito palavrão, então não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Se a minha boca engole ou se o meu nariz cheira coisas inadequadas, eu tenho que dar um basta. Eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Sabe, que eu acho engraçado, que um dia eu estava num ambiente com muita fumaça. Tinha fumaça, os pessoal estavam fumando, estava tudo fechado. E eu cheguei e simplesmente falei com Deus, pô Deus, na hora que eu vi aquela fumacinha, eu já falei assim, pô pai, é aqui que eu tenho que vir, o senhor sabe que eu tenho que ir lá. Então tampa, não deixa vir fumaça, não deixa vir. Eu não quero sentir cheiro nenhum. Falei, firme. E fui. Não senti nenhum cheiro de fumaça. Não senti nada, não senti cheiro nenhum. Não respirei fumaça. Saí de lá como se eu nem tivesse entrado. A fé remove montanha. É para isso que Deus está aí. Nós temos que testar Deus e Deus tem que ver que nós estamos testando Ele para um autoconhecimento maior. Porque se Deus não permitir que tais coisas aconteçam em nossa vida, então como que eu vou poder dar o testemunho da verdade? Muitos duvidarão. Mas foi preciso eu passar para me poder entender quem é Deus. Então quer dizer, foi preciso eu perder para me poder recuperar. Então, quem é Deus? Deus é tudo aquilo que faz o impossível se tornar possível. E por que que a minha vida as coisas estão tornando possível? Por quê? Porque eu comecei a trabalhar minha mente. Eu comecei a trabalhar o meu olhar. Eu comecei a trabalhar o meu falar. Então, quer dizer, se eu tenho um pensamento inadequado, então é não. Eu grito bem alto para que Deus possa ouvir a minha voz. Não! Pronto. E ali, automaticamente, aquele pensamento vai embora. Por quê? Porque Deus colocou guerreiros, anjos, armados em nossa volta, em todos os pontos, em todas as direções, em cima, embaixo, para um lado, para o outro, direita, esquerda, horizonte, leste, oeste, sudeste, noroeste. Todas as direções tem um guerreiro de Deus te protegendo. Então, só vai permanecer dentro de você quando você quer. Porque se você for forte, você vai falar não e os seus olhos não vão te condenar. Se você quer ser forte, você vai começar a falar coisas inadequadas, você automaticamente, a sua mente vai perceber o que você falou e você vai pedir perdão e vai se corrigir. E não vai falar mais nada inadequado. E assim, possessivamente, Deus vai te capacitando, livre-arbítrio. Ele vai te capacitando e vai te moldando aos conhecimentos dele e não aos seus conhecimentos, tá? É interessante essa intimidade com Deus, porque eu determinei a minha vida da seguinte forma. Pai, eu não preciso de nada das coisas deste mundo, não conforme são usadas. Mas me molda da sua forma para que eu possa, então, dar seguimento às coisas que confortam o seu coração. Então, quer dizer, eu vim aqui em cima, eu tive que voltar aqui para baixo, porque se eu pudesse, eu ficava só aqui em cima. Aqui em cima, vixe, é um amor. Mas lá embaixo é trevas. Mas eu não posso ficar só aqui em cima, eu tenho que ir lá. Então, lá é que está os meus 3 pecados. A minha mente, o meu olhar e o meu falar. Se lá embaixo eu não consigo ser forte nesses 3 ambientes, então eu não vou conseguir nunca ser forte para Deus. Eu nunca vou conseguir fazer uma obra eficaz para Deus. Eu nunca vou conseguir ter santidade. Então, quer dizer, se eu venho aqui em cima, prego a palavra de Deus, falo de Deus para vocês, e chego lá embaixo ali, logo na esquina, e já olho para a bunda de uma mulher, eu tenho o direito de falar de Deus? Não, não tenho direito. Eu não posso. Então, quer dizer, eu tenho que desviar o meu olhar, porque o testemunho da verdade é falar para vocês que eu venci. Hoje eu consigo andar na rua sem olhar mais para esse tipo de situação. É isso que eu preciso falar. É isso que eu preciso mostrar para as pessoas, que quando a gente quer, a gente consegue. Ah, o meu pensamento começou a vir traição. Poxa, eu acordei, tive um sonho esquisito com traição. Não é possível. E eu começar a alimentar aquilo, então quer dizer, eu vou ficar doente de novo. Então, eu já passei por isso, então para que eu vou passar de novo? Então não preciso. E assim possessivamente. Não é uma das melhores palavras
que a gente tem que falar para nós mesmos, para que a gente vai se corrigindo conforme a vontade de Deus. O sim é porque você já determinou tudo aquilo que você quer de bom para sua vida. Você já determinou. Você não tem outra escolha. E quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. E muito mais responsabilidade você começa a se adquirir. Então, quando você passa a conhecer Deus, ter intimidade com Deus, pessoalmente, direto, conectar direto, sem intermediário, sem nada, porque a gente não precisa de nada para estar na presença de Deus. A gente só precisa chegar perto dele e falar abertamente. E pronto, e deixar ele nos moldar. Mas Deus quer ver se você é capaz de vencer os seus próprios pecados por si próprio. 40 domingos de montanhas, firme e forte. Que Deus continue abençoando, nos iluminando, nos engrandecendo para continuar muito mais além do que a gente imagina. Felicidade eterna. Com Deus.